Como vai, pessoal? Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para falar de missões nesse nosso vídeo de segunda-feira, que conhecendo mais missões, né? A gente está passando aqui algumas orientações e nossos vídeos, eu estou aqui numa série, né? Estou colocando aqui toda segunda-feira aqui para você falando um pouco sobre a necessidade do envio. É necessário enviar a igreja se preparar para enviar o missionário para o campo transcultural, tá? É muito diferente, eu volto a dizer para você, é muito diferente um trabalho de missões locais para um trabalho de missões transculturais, e principalmente quando esse missionário ele vai para um ambiente cultural onde o distanciamento de cultura ele é maior. Quanto maior o distanciamento, maior o esforço, é a preparação, é o tempo de resultado e etc. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Vamos entrar aqui em alguns assuntos bastante interessantes sobre a preparação da igreja e a preparação do missionário para o envio. Tá? É necessário enviar? É necessário. Se a igreja não enviar, irmão, vai ficar complicado. Vamos lá. Uma coisa é você estar numa igreja local e querer dar o crescimento a essa igreja local. Aquele bairro não tem um obreiro, não tem uma igreja, vamos abrir lá. Mas às vezes já tem igreja batista, tem igreja da Assembleia de Deus, deve ter uns 3 ou 4 ministérios, sei lá, tem um monte de igreja, o povo está se pegando ali. Outra coisa muito diferente é quando nós vamos nos envolver no serviço de missões com o foco de dar o avanço ao serviço de missões, dar o avanço. E nessa questão do avanço eu vou aqui bater várias vezes para ver se, né, não me canso de repetir porque é segurança para vós, né? Então lá vai, falar as mesmas coisas porque é segurança para vós. O avanço de missões, alcance de povos inalcançados. Isso é missões transculturais, tá? O alcance de povos inalcançados. Existem povos que não são alcançados? Ainda existe. Amado, 1/3 da população mundial está nessa situação aqui, tá? Países como França já está entrando na 3ª geração de ateus, de pessoas que não sabem de nada sobre Jesus Cristo. E nós temos ainda uma igreja, né, ocidental, vamos falar da nossa igreja brasileira, que ainda tem uma contrariedade enorme de enviar missionários e de apoiar missionários que estão na Europa. A igreja brasileira manda os missionários para esses lugares e simplesmente abandona lá esses missionários. É muito complicado, tá? Então, o que acontece? É necessário, vamos lá, terminar aqui o pensamento. É necessário você, por isso que eu anoto tudo, senão se eu não tenho uns pontos aqui, eu acabo... Avanço de missões. Para a gente poder fazer o avanço de missões, povos inalcançados, é necessário o alcance de povos menos alcançados. Tá? Então, você trabalhou no povos inalcançados? Tá. Alcançou uma região que não havia igreja? Alcançou um povo que não havia uma igreja? Existe toda uma região que tem um povo ali dentro ali que não tem a igreja estabelecida? Ok. Está trabalhando na questão da viabilização da palavra de Deus para esse povo? Ou seja, tradução da Bíblia tem que trabalhar. Se você não tem mecanismo, que é uma guerra, isso aí não é brincadeira, tem que procurar missões e que trabalhem nisso aí. Aí, por exemplo, se já tem a Bíblia traduzida, aí a questão da viabilização que é difícil. Teve uma época na Bolívia que o pessoal, os adioreus, estavam vindo atrás de mim porque eles queriam Bíblias. Eu estava dando ceia para eles, eles me chamaram, fui na comunidade deles várias vezes, né? E eu não tinha entendimento nenhum. Depois eu comecei a pesquisar sobre os adioreus, etc. Isso não sei que ano foi, acho que 2007, 2008, por aí. E foi algo bastante interessante. Para mim foi uma boa experiência, né? Mas assim, eu comecei a sofrer uma série de barreiras ali. Eu não sabia. Eu falei, meu Deus, esse povo é isso, é aquilo, coisa e tal. Depois eu fui fazer uma pesquisa, fui ver que eu estava pouquíssimo preparado para trabalhar com os adioreus, o povo adioreu na Bolívia. Mas assim, já existia uma igreja ali trabalhando, tá? E eles queriam Bíblias. E aí eu fui na Sociedade Bíblica, eu não achava. Eu entrei na internet, era difícil, entrei em contato com outro. Olha, é uma guerra.
Você conseguir uma Bíblia em Adioreu. E o povo Adioreu, ele quer pôr mais que pôr. Tudo bem, eles não têm a Bíblia deles em Adioreu, eles vão ler em espanhol. Se você der até em português para eles, vão, né, no desespero de querer aprender, eles vão, tá? Se duvidar, aprende até inglês para poder aprender o que está escrito no inglês. Mas assim, se você der o português, o Adioreu para eles, com certeza, né? A palavra tem um acesso muito maior ao coração desse povo se você dá no idioma deles. Então, se você alcança um povo, povos inalcançados, ou faz um trabalho em povos inalcançados ou povos menos alcançados, aí entra o segundo ponto, que são as escrituras. Aí dentro das escrituras, nós temos aqui 3 trabalhos dentro desse alvo de escritura, que é tradução da Bíblia. Não tem como traduzir a Bíblia, muito caro, muito complicado, difícil, coisa e tal, não tem. Tradução do Novo Testamento. Não tem tradução do Evangelho de São João. Tá? É por isso que essas missões que trabalham a nível mundial, trabalham muito com o Evangelho de São João, não tem a tradução do Evangelho de São João, porções das Escrituras. E normalmente o pessoal começa de trás para frente, né? Tem uma determinada comunidade, eles trabalham com porções das Escrituras primeiro, né? São vários versículos ali, fazem aquela tradução, e eles criam aqueles livretos, né, para que as pessoas possam ter o acesso ao acesso da escritura, né, da Bíblia, dos textos bíblicos no idioma deles. Então depois nós temos a tradução do Evangelho de São João, depois eles passam para o Novo Testamento, depois eles passam para a Bíblia completa, né, que isso aí é trabalho de anos e anos e anos, né, alguém fazendo trabalho disso aí. Não é um negócio que acontece assim do dia para o outro, tá? Então, amado, e na expansão do serviço de missões, e nessa expansão do serviço de missões, o terceiro passo aqui que eu posso falar para vocês é sobre a questão de cobrir a lacuna existente das igrejas já estabelecidas nesses lugares. Vamos dizer, nós temos um país onde tem a necessidade do serviço de missões, porque tem a igreja? Tem. Uma porcentagem de igreja? Tem. Mas a igreja não está cobrindo. O Brasil é uma situação dessa aí. Tá? Se um missionário experiente vier para o Brasil, ele vai olhar para o Brasil, ele não vai olhar com aquele olhar de vamos abrir uma igreja lá em São Paulo, tá? Ou vamos abrir uma igreja numa cidade aí do Brasil. Ele vai olhar por números e ele vai começar a olhar as necessidades do Brasil. Ele vai encontrar comunidades quilombolas dentro do Brasil que não estão sendo atendidas. Ele vai olhar para quê? Ele vai olhar para regiões do Nordeste que ninguém tá indo. E a gente fica vendo muitos missionários estrangeiros vindo para o Amazonas porque a igreja brasileira está atendendo o Amazonas. As comunidades, as igrejas brasileiras estão mandando missionários para a região do Amazonas, do Brasil? Não. Tá? Você vê, por exemplo, cidade como Rio Branco, no Acre, que chega a quase 50% da população é um povo evangélico. Tá? Entre católicos e evangélicos está quase 50%. Tem outras crenças lá, gente que não crê em nada, etc. Mas entre católico, tá, e evangélico é quase 50%. Tá bom? É quase, não, se eu não me engano, acho que o censo de 2016 falava que era 50%. Isso em Rio Branco. Só que você sai de Rio Branco e você vai para o interior do Acre, você vai ver lugares, comunidades, colônias, lá eles chamam de ramal, né? Ramal, não sei o que, tá lá. As biboqueiras daquela que você não vai achar igreja. Tá? Não tem. Por quê? Porque a igreja de São Paulo, muitas igrejas de São Paulo, quando eles pensam em mandar alguém para eles, pensam em vamos levar a nossa igreja para o Acre. Aí o que eles pensam? Estão pensando só na instituição e não de atender a necessidade do Acre. Tá? Então, agora, quando vê um missionário americano, ele não está trazendo a instituição dele. Ele olha aqui para a igreja brasileira, ele dá uma olhada aqui no mapa aqui, ele olha números, ele faz análise, né, de números, que a gente chama isso aí de missiografia, né? Você faz uma análise numa visão de missões, toda a área geográfica, financeira, demográfica,
Onde é que tem gente, onde é que não tem, onde é que está a presença da igreja, onde é que não está, onde é que a igreja brasileira está entrando, onde é que não está. O camarada olha tudo isso aí e vai achar o ponto que a igreja brasileira está, ponto cego da igreja brasileira. Tá bom? E nós não, a nossa igreja no Brasil está pensando em dar o crescimento denominacional. Aí o pastor saiu de uma determinada denominação grande, ele abre mais uma outra denominação no Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá, em Belo Horizonte, ou qualquer outra capital grande do Brasil. Aí ele está pensando em dar o crescimento da igreja dele. E aí ele, não, nós temos que ter a nossa igreja, a igreja fulano de tal, em cada capital do... Ele tá nem aí pra missão. Aí ele quer abrir em cada capital, né? Aí ele abre lá em Fortaleza, aí ele abre em Natal, aí ele abre em Aracaju, ele vai abrindo. E aí ele esquece que no sertão brasileiro existem muitas cidades que não tem nenhuma igreja, não tá nem aí, entendeu? É por uma questão, não, mas por questão de estratégia. Então, a necessidade, ela vai perpetuando, tá? Então, é necessário o envio. E cobrir as lacunas da igreja local é isso aí. E às vezes não é somente a abertura de igreja, mas é o desenvolvimento. E a maior parte, tá? A menor parte é a abertura de igreja, para que você possa entender. Às vezes o pessoal troca tudo, né? As pessoas trocam tudo. Né? Acredito que a maior necessidade, às vezes, é a abertura de igreja. E não. Você veio para a Bolívia e você vai ver que existe uma necessidade enorme de projetos específicos na Bolívia. E que se missionários fizessem um trabalho de projetos específicos apoiando a igreja local, né? O programa de apoio evangelístico é um projeto específico. Nós apoiamos a igreja local, independente da denominação. Então, qual que é o nosso foco? A gente chega e leva muito material. A gente apoia os evangelistas, independente da igreja. Esses evangelistas estão na rua. Lógico que o evangelista está evangelizando, aceitou Jesus, vai levar para a igreja dele. A gente está beneficiando quem? A igreja local. E aí a gente cobra uma lacuna. Que lacuna? Aí aqui vou passar um pouco a visão do meu projeto, tá? Projeto que a gente desenvolve. Isso estou falando da realidade da Bolívia. Então, a lacuna, no caso da Bolívia, nós temos nas grandes cidades muitas igrejas. Santa Cruz, nada a comparar ao Brasil. Tá? Quando eu falo muitas igrejas, por favor, tá, mano? Não compara ao Brasil. Tá? Se você sair de Santa Cruz, que é a cidade onde tem mais igreja na Bolívia, você vai encontrar bairros inteiros sem igreja nenhuma. O bairro que eu morava eram 5 bairros juntos, não tinha uma igreja. Tá? Então, não compara o Brasil, não. Tá? O Brasil vive algo ímpar. Mas vamos dizer, tem muita igreja ainda a nível de Bolívia, em Santa Cruz, tá? Só que aí você vai ver pessoas que estão vindo do campo, da região do Ocidente, região do Altiplano, né, das Cordilheiras dos Andes, de cidades, de comunidades que não tem igreja nenhuma. Esse camarada cresceu lá sem isso. Imagina uma pessoa que cresce nesses lugares, sem ter contato com igreja nenhuma. Não tem um evangélico ali para evangelizar, não tem ninguém para fazer nada, então ele não tem conhecimento de nada. Aí ele vem para a cidade e aí existe outro problema, eles são muito fechados na casa deles, na família deles. Se eles estão na casa, eles se fecham dentro da casa. Não são aquelas pessoas que estão no meio da rua, entrando em contato com um com o outro, sentando na porta da casa. Eles são fechados. Aí quando ele sai para ir para o trabalho dele, vai para o trabalho. Aí ele trabalha, normalmente trabalha em feira, mercado, comércio, lógico, né? Aí depois eles vão voltar para casa deles e se fecham de novo. Então, quer dizer, essas pessoas, e elas têm contato muitas vezes entre elas, pessoas da mesma etnia, né? Então, é muito comum, por exemplo, você vai em Santa Cruz, onde você vai encontrar um número maior de Aymara, bairro você vê que muitos Aymara, muitos Quechuas e outros bairros, você começa a ver aquela formação de comunidades conforme a etnia. Ali tem mais gente. Aí você vê ali umas expressões pejorativas, né, na Bolívia. Por exemplo, não vou naquela feira porque lá tem muito colha, né? É o termo que é usado na Bolívia para o pessoal que é da parte alta da Bolívia. Eu achei o lixeiro, quando passa o lixeiro, passa aqui, eu falo para minha esposa que o lixeiro aqui é o povo mais animado que tem. Nós estamos morando na fronteira, tá, irmão? Você não sabe, esse ano 2021, nós viemos para a fronteira, né, para a expansão do projeto que a gente está tendo, tá? Então, essa é a visão que nós temos. Como é que nós vamos alcançar esse povo?
projeto? Como é que nós vamos alcançar essas pessoas que estão... Como é que eu vou fazer o alcance dessas pessoas que estão fechadas na comunidade delas e dentro da casa delas? Eu vou pegar elas nas feiras. Elas estão lá nas feiras, sentadas numa banca, vendendo, tá? Comercializando. Então, se eu tenho um evangelista ali naquela feira, pregando, distribuindo a literatura, eu tenho a possibilidade de alcançar essas pessoas. Fechamos uma lacuna da igreja local, tá? E se essas pessoas elas estão na feira pregando ali, né, trabalhando, e tem um pregador ali, a possibilidade do evangelho chegar até essas pessoas é maior. Antes era eu e minha esposa que fazia esse trabalho, só que a conexão nossa como estrangeiro logicamente com a conexão de um nativo é muito maior do que a minha como estrangeiro, tá? Por mais que a Bolívia tem questão de etnias e diferenças culturais. Então, por exemplo, nós temos ali um distanciamento cultural bastante grande entre... Nós temos quechuas, aimaras, estou falando da Bolívia, tá? Quechuas, aimaras, e nós temos o povo camba. Então, o povo camba ele se fecha, de certo modo, sabe? Tem mais de 3 milhões de cambas. Nós temos quechua e aimara. Então, o distanciamento cultural entre quechua e aimara é menor. Então, eles se juntam, é mais fácil se juntar. É muito mais fácil um quechua casar com uma aimara do que uma aimara casar com camba. Ou um quechua casar com camba. Tem caso assim? Tem, mas é mais difícil, tá? É mais fácil, estou falando mais caro. Você vai chegar na Bolívia e vai encontrar um montão de camba casando com quechua, aimara, etc. Tá? Mas é muito difícil você ver um camba, uma mulher camba, deixar sua roupa, essa roupa comum de usar calça jeans, igual a gente usa assim, para usar uma roupa da aimara. É muito difícil. É mais fácil você ver uma aimara deixar sua cultura, porque aqui tem questão de cultura dominante, sabe? Aquelas brigas de cultura, sabe? É um termo complicado aí, mas é verdade. Vamos falar essa é a verdade, tá? Cultura dominante. Existe uma cultura que domina a outra, né? E aí você fica vendo muito mais uma jovem aimara deixar de usar sua roupa típica para se adaptar a um camba, porque gostou de um camba e quer casar, então ela começa a usar aquelas roupazinhas que é a roupa mais parecida com o camba. Isso é muito comum. Então, nesse aspecto aqui, a gente tem que entender que nós temos que alcançar e cobrir essas lacunas da igreja local. Isso é expansão. Eu estou falando esse tempo todo porque assim, parece que a igreja ela esqueceu que a igreja precisa expandir. Tá? E isso acontece aqui na América Latina, amado. Tá? Aqui na América Latina. Aqui na América do Sul. Nós precisamos expandir. Para isso é preciso enviar. Não adianta você querer fazer um trabalho e não pensar nessa questão do envio. E não adianta querer comparar. Eu também. Nós temos aqui um grupo de missões. Nós precisamos do apoio, amado. Por favor. Por favor. Não compare um trabalho missionário local com um trabalho transcultural. Tá? Se você quiser dar uma olhada no vídeo anterior, onde eu falo sobre os apoios, qual que é a necessidade de um apoio ao serviço evangelístico transcultural, missionário transcultural. Não tem nem comparação. A guerra totalmente é outra. A guerra é outra. Tá? Então vamos lá. Quando a igreja precisa, a igreja que quer fazer esse apoio transcultural, a igreja que quer enviar, ela primeiro tem que pensar na trabalhar com a sua secretaria local, tá? Ela precisa trabalhar com a sua secretaria. Se é uma igreja, se a igreja, se a igreja ela tem, né, condições de enviar um missionário para o campo, ela tem que trabalhar com essa secretaria. Quais são os pontos aqui que eu posso dar? Tá? Tem que ter uma formação dessas pessoas que vão trabalhar na secretaria. São pessoas que têm que amar missões. São pessoas que têm o desejo de aprender sobre missões. Que não pode se fechar na sua caixotinha, como a gente fala, e achar que o mundo é todo igual ao lugar onde ele mora. Por favor, pelo amor de Deus. E tem muita gente que é assim.
Ah, não, mas pastor, mas você está falando isso, mas aqui... Não, mas é que nós somos assim, agimos assim, temos assim, queremos... Filho, esquece. Sabe, esse caixotismo aí, ele acaba quando você começa a ter uma convivência em outros ambientes. Tá? Eu sei que é complicado, porque você precisa de um obreiro, mas aí o pastor, né? Então, vamos trabalhar numa preparação. Tá? É o sonho do pastor enviar alguém para o campo de missões. Tem o meu coração, né? Que hoje se diminui cada vez mais, né? Esses lideranças que têm essa ardor no coração de enviar o obreiro para o campo missionário. Tá diminuindo. Mas se esse é o teu... queima no teu coração esse desejo, se você é um pastor e tem esse ardor no seu coração, sabe? Amado, prepara a tua secretaria. Então, a primeira coisa que é interessante é o seguinte. Eu vou dar a dica aqui. Por favor. Coisa que eu tenho visto. Não pega aquele irmãozinho. Ah, mas ele é um bom obreiro. Ele dirigiu a congregação ali e foi uma bênção. Vamos pegar ele e vamos colocar na secretaria. Ele vai matar essa secretaria. Ele vai destruir, vai destroçar. Aí esse irmão, olha, ele é um presbítero. Ou às vezes o camarada é um evangelista, né? O camarada é evangelista, prega no meio da rua. Ó, esse é bom para secretário de missões. Aí pega o cara, camarada lá da rua. O camarada que é bom, vai no hospital, vai no presídio, prega na praça, mobiliza o pessoal. Pega o camarada e coloca na secretaria. É a mesma coisa você dar um porrete para ele, um pedaço de pau, e ele vai destruir a secretaria. Vai enterrar a secretaria. Tá. A não ser se isso aí for uma revelação de Deus, tá? Uma orientação muito específica, assim, que o Espírito Santo vai trabalhar com essa pessoa. Então tem essas coisas que acontecem na igreja, tá? Mas assim, numa lógica, mas não é assim. Um secretário de missões tem que ser uma pessoa que ama o trabalho de missões. Às vezes ele não é nem tão bom lá no meio da rua, mas ele é uma pessoa que ama o trabalho de missões. Tá? Ele tem essa aptidão de... Outra coisa, o secretário, ele tem que ter o trabalho de envolvimento. Ele tem que saber envolver a igreja com o campo, conectar, passar essa visão. Tá? Ele não tem... Às vezes, existem pessoas que são animadas em fazer cursinho de missões. Porque eu já fiz o curso não sei de onde, porque teve a palestra não sei de quem. Vive nesse mundinho aí, essa bolha aí das palestras do cursinho, mas o camarada não influencia, ele não passa, não envolve ninguém na guerra de missões. Tá? E você vai vendo com o tempo, não há um envolvimento. A igreja não há um ânimo. E aí, com o passar do tempo, quando o secretário ele não tem essa capacidade de envolvimento, você sabe o que acontece? A igreja ela começa a se levantar e começa... Cada vez que a secretaria se levanta para fazer alguma coisa, é pau na cabeça da secretaria, crítica para todo lado. Por quê? Porque a igreja está desconectada com aquele trabalho. Muitas vezes a secretaria vive aquele grupinho isolado, né? E cria-se muitas vezes aquele grupinho meio que elitizado na igreja, a elite da igreja. Lá vem, né? Só falta colocar umas camisas assim, todo mundo de preto, assim, de óculos escuros, assim, entrando na igreja. Lá vem os irmãos da secretaria de missões. É cada coisa que a gente vê, né? Não. A Secretaria de Missões ela tem que fazer um trabalho mais de envolvimento. Ela tem que envolver a igreja. Tem que ter esse amor, tá? Então, se quiser envolver, se quiser enviar, tem que trabalhar na secretaria. Tem que ter uma secretaria que tenha essa visão. Sabe, eu poderia ficar falando aqui de secretaria, eu tenho até sei lá, um monte de vídeo aí. Eu acho que eu tenho essa playlist aí. Não sei se ela tá ativada ou se eu desativei, né? Eu coloquei nos e-mails, eu não lembro se eu ativei ou se eu desativei, tá? Essa playlist aí. Mas tá bom, tá? Eu vou aqui resumir esse assunto sobre a secretaria. Primeiro, coloque pessoas que tenham realmente uma visão. Então,
se você é um líder da igreja, um pastor, então vamos pensar primeiro nessa primeira figura, que é o secretário. Uma pessoa que tem a visão de missões, tá? Então esse secretário, ele vai chegar ali, naquele ponto, ele vai escolher a equipe dele. E aí a coisa é a mesma. Se você escolhe o camarada errado, ele escolhe a equipe errada que vai trabalhar. Se você escolhe um camarada que não tem capacidade de envolvimento, ele vai escolher um monte de gente com critérios errados que não vão ter capacidade de envolvimento também. Não vai envolver a igreja. Não vai haver um envolvimento. Tá? A realidade é essa. Então, por isso que você fica vendo. Você chega numa igreja, a secretaria é morta. Aí é só olhar na cara do secretário, você vai ver isso aí. Tá? Secretário fazendo comparação. Ah, onde é que você trabalha? Na Bolívia. Então, né? A gente já fez trabalho também. Lá no Amapá, porque aqui também, nós temos um trabalho assim de evangelismo. Aí fica comparando o trabalho dele lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, entendeu? Você chega lá na capital do Brasil e querendo comparar o trabalho evangelístico na Bolívia, Peru, sei lá, um país aqui da América Latina ou da África, sei lá, sabe? Você já vê logo, a ignorância é o seguinte: você chega com o camarada, você fala do que você está vivendo, ele já faz uma comparação. Pronto, você já. Aí quando eu vejo o negócio dele, eu já recuo. Porque é o primeiro foco da. Eita, deixa eu. Meu microfone aqui. O primeiro foco do grau da ignorância é essa questão de comparação. Ao invés do camarada pensar: ah, você está fazendo esse trabalho aí, que interessante esse trabalho, como é que é? Eu quero aprender mais com você que está no campo. Não, ele já faz uma comparação. Então, quando você vê um camarada chegando, fazendo uma comparação, você já cria ele mesmo já criou uma barreira de entendimento. Porque ele mede você com a realidade dele. Então, morreu. Não tem mais o que falar. Você já viu ali já foi hasteada a bandeira da ignorância. Fechou o assunto ali. Tá? No meu caso, eu já fico correto, já calo a boca e não vou para frente. A preparação é muito importante, tá? Da secretaria. Uma coisa interessante para poder você levantar secretário de missões, uma coisa interessante que eu dou aqui para você é o seguinte: uma secretaria, né? Uma coisa interessante é fazer a adoção de um projeto. Você não tem condições agora de enviar, ainda está no período de preparação, está ainda montando, organizando, estruturando, adote um projeto. Tá? Então, faça essa adoção. E não adote o projeto apenas fazer uma adoção e esquece o projeto. Não. A secretaria ela tem que ter um envolvimento. O projeto é seu agora, a igreja adotou, então agora compra a briga. O projeto ele passa a ser uma extensão do trabalho da igreja. Quando o projeto ele passa a ser uma extensão do trabalho da igreja, tá? A igreja ela começa a se inteirar e se envolver naquele trabalho missionário. Existe o prazer da participação, existe o prazer de ofertar, existe o prazer de participar num grupo de intercessão. Vamos orar pelo missionário, porque lá eles estão passando por problemas assim, vamos tirar aqui tal dia, aí você começa a ver o pessoal, porque existe aquele prazer. E eu falo de mim como missionário, é muito fácil você identificar isso aí. Quando você vai visitar essa igreja, você chega lá, o camarada conhece você, conhece sua esposa, conhece o nome dos teus filhos, sabe do que você fala, e aí te pergunta alguma coisa. E aí, pastor, o que deu daquilo lá? E aquele problema que vocês tiveram lá? A gente esteve orando aqui, tá? Você lembra, pastor, aquele problema que você falou? Você mandou para nós aqui, você mandou aquele vídeo ali, nós tivemos orando aqui. O que deu lá? Como é que foi aquele negócio ali? Tá? O pessoal quer saber mais detalhes. Você já sente logo. Quando você chega numa igreja, que aí você chega, pode ser, esse aqui é o nosso missionário. Ah, é? Pode ser o missionário. Esse é o missionário da igreja? Ah, que legal. O camarada nem sabe quem que é você. Já dá pra ver na cara, já de chegada logo, que aquela secretaria ali tá bem fora da realidade do que é o trabalho de envolvimento. Não está havendo um envolvimento. Então, a melhor forma de você envolver uma igreja é adotando o projeto, tá? E a adoção do projeto é apenas o primeiro passo nesse envolvimento. Você adota um projeto, tem que envolver a igreja no projeto. Adota um projeto, envolve a igreja no projeto, tá?
quando nós fazemos, enquanto a igreja está nesse período, enquanto a secretaria está nesse período de preparação, tá? Você está no período, você, pastor, vamos aqui, me direciona aqui também a secretária de missões, né? Está nesse período da secretaria como preparação. Vou dar dica aqui, por favor. Eu já bati, eu acho que em vários outros vídeos, eu vou falar de novo aqui. Se você quiser aceitar ou não, tá? Não adote muitos projetos. Não adote muitos projetos. Adote 3 projetos. Tem condições de adotar 3? Adota 3. Tem condições de adotar? Não tem condições de adotar 3? Adote 2. Né? E adote com um valor que realmente venha fazer diferença, venha realmente gerar diferença lá no campo de missões. Tá? Valores que realmente possam gerar diferença. Isso é bastante importante. E que possa você trabalhar, de certo modo, a gerar um envolvimento da igreja com o campo. Adote um projeto ao ponto de você ter mais tempo para aquele projeto da comunicação, você ter capacidade de formar uma equipe e juntar recursos para fazer uma visita a esse projeto. Se você tiver 10 projetos, vai ficar difícil, mano. 10 projetos que você adotou, vamos dar um exemplo. Você visita um projeto, quer dizer, você visitou um projeto hoje, um ano. No outro ano, outro projeto. No outro ano, outro projeto. No outro ano, outro projeto. Você vai voltar nesse projeto daqui 10 anos depois. Tá? Então, essa é uma dica que eu dou. Não faça isso, não. Tá? Não faça isso. Vamos fazer um negócio sério. Agora é muito os status, né? Nós temos 10 projetos no campo de missões. Aí a pergunta, tá dando quanto para cada um, pastor? Tá mandando quanto para cada missionário? Qual foi a última vez que você somou força com esse missionário, além do recurso mensal, uma campanha especial que ele fez e precisou muitas vezes levantar o recurso? Qual foi a última vez que mandou esse recurso para ele? Porque às vezes é mandado, um exemplo, às vezes é mandado R$500 para o missionário, mas ele faz uma campanha lá que precisa de R$5.000. Será que a igreja mandaria R$5.000 para esse missionário? Tem condições disso aí? Desse envolvimento? O missionário está precisando de R$5.000. A gente manda R$500 por mês, amém. Esse R$500 é mandado dia 5. Mas nós vamos estar levantando aqui todo dia assim. Nós não vamos cortar isso aí dele não, tá? Por favor. Não faz igual muita gente aí faz não, tá? O camarada faz uma campanha especial, manda R$5.000, aí passa, pronto, irmão, esse ano a gente não vai mandar mais nada para você. Tá? O seu projeto a gente vai continuar apoiando, tá? Mas esse ano a gente não manda mais nada, porque afinal de contas a gente mandou R$5.000, a gente só vai mandar seus R$500 pro próximo ano. Mas, sabe, não. O recurso mensal, ele tem que ser mandado pro missionário, tá? Ele vai ser mandado ali pro missionário. Só que ter essa capacidade, e para isso, amado, você tem que ter condições disso aí. Um projeto a mais, outro projeto a mais, outro projeto a mais são responsabilidades. Você não consegue manter tudo isso aí. E não consegue manter, não consegue fazer um trabalho de envolvimento, a igreja se desfoca. Você tem, volto a dizer, você tem 3 projetos. É suficiente para ajudar, para envolver, para criar trabalho de envolvimento? Você manda o recurso mensal e faz o trabalho de envolvimento, que é muito importante, fica com 3, não adota mais um não, senão você se enfoca, tá? Então, a formação da Secretaria de Missões, ela é muito importante, precisa perícia para isso aí, tem que saber fazer isso aí, tá bom? Muitos secretários de missões me escrevem e falam assim, pastor, o que eu faço para que a igreja possa ser animada no trabalho de missões? Aí eu faço a pergunta, qual é o projeto que você apoia? Nós ainda não temos nenhum projeto apoiando. Eu falei, você quer milagre? Você quer milagre? Você não joga nada e quer camisa 10, como diz o outro. Camarada tá chegando agora e quer sentar na janela. Né? Quer uma igreja animada com missões, não adotou nenhum projeto. Pastor, mas é que a nossa igreja... Teve um que me escreveu e falou assim, mas é que a gente está primeiro trabalhando para a nossa primeira viagem missionária. Não, amado. Secretaria de Missões não é agência de turismo gospel, não. Tá fazendo tudo errado.
Ó, se levar a secretaria nesse ritmo aí, você morreu. A cruz, ó. Pega uma cruz assim, ó. Coloca assim uma lápide assim. Aqui jaz a Secretaria de Missões. Acabou. O que eu faria para você? Faça o contrário. Adote um projeto. Você conhece o projeto? Adota aquele projeto ali. Tá? Ah, pastor, a gente não tem condições de dar tanto. Vê o que você pode dar para aquele projeto. Adotar aquele projeto dentro das condições. Chega para aquele missionário, marca um valor mínimo que você vai mandar. Você pode até dar mais, mas aquele valor mínimo tem que ser dado. Meu filho aqui falando. O valor mínimo ele tem que ser dado. Tá? Então você marca aquilo ali e você vai dando você vai ajudar aquele projeto ali. Envolva a igreja. Faz aquele envolvimento. E aí depois disso, você vai trabalhar para uma viagem missionária que é necessário, ajuda, né? Ampliar a visão da igreja. Mas primeiro, você adota esse projeto, sei lá, 1 ano, 2 anos. Eu nunca vi uma igreja que tem uma secretaria de missões trabalhar assim para frente. Nunca. Se você encontrar uma por aí, por favor, me apresente, eu queria conhecer. Eu queria conversar com esse secretário de missões e ver. É difícil. Não coloca a carroça na frente dos bois, não, que vai virar uma bagunça. Primeiro adota o projeto. Primeiro faça a adoção do projeto. Envolva a igreja com o projeto. Faz a igreja entender que vocês têm um missionário lá no campo. Tá? Vai ter aquela série de enxurrada de crítica. Tem tanta gente aqui necessitando e vocês querem apoiar alguém que está o camarada. Quer dizer, o camarada não sabe nada de missões. E é responsabilidade. Não adianta você se impactar com as palavras dessas. Não adianta você ficar nervoso com umas críticas dessas que vêm por parte do pessoal de dentro da igreja. Isso é falta de visão dele. Mas aqui na nossa cidade tem tantas almas para alcançar e vocês aí formando essa secretaria para apoiar alguém que está lá na África? Ah, não. Isso aí é mais uma mentalidade que precisa ser formada. Tá? Você precisa trabalhar com essas pessoas aí. Esse é o trabalho da Secretaria de Missões. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos colocar as pilhas e vamos para frente. Quer enviar? Tem que trabalhar com a secretaria. Iniciou a secretaria, primeiro passo a adoção de um projeto. A igreja tem condições, a minha dica, tá? A igreja tem condições já financeiras de enviar. Então vamos fazer o seguinte. Precisa um treinamento. Não pega logo, forma. Você é o secretário, você é o secretário de missões, você forma aquela secretariazinha, aí chama o missionário, manda todo mundo sem experiência de nada e vai ter dor de opa. Olha, vai ter pastor aí que vai ficar a noite inteira sem dormir, viu? Pensando nos problemas que vão surgir, tá? Então a minha dica é o seguinte, sua igreja tem condições de enviar? Fala assim, não envie agora. Primeiro ponto, formação da secretaria. Aí entra todo esse espaço que eu estou comentando, né? A secretaria adotar um projeto. Aí quando se adota um projeto, ela vai trabalhar na questão da comunicação, ela vai trabalhar na questão trabalhar com a visão, pegar a comunicação, pegar a visão lá do campo, trazer para a igreja, trabalhar com a igreja, a visão da igreja em termos de missões, fazer toda aquela ligação da igreja e o campo de missões e etc. Tá? E aí também tem uma outra fase, você já começar a trabalhar com o missionário que vai ser enviado para o campo. Então minha dica que eu vou dar aqui, eu não vou estender muito esse vídeo aqui. A minha dica, trabalha se é um campo transcultural, fala outro idioma, é espanhol, vamos trabalhar com idioma. Né? Vamos trabalhar com idioma. Trabalha com esse missionário. A dica também que eu dou, trabalha com esse missionário na questão transcultural, no conhecimento transcultural. Para que país que ele está querendo ir? Qual, né, a liderança vai enviar ele para onde? Vai para o Peru? Para onde é que é? Lá para Huancayo, no Peru? Lá para Arequipa, no Peru? Para onde é que ele vai enviar? Então, vamos estudar Arequipa. O que é Arequipa? Aonde está Arequipa? Quais são os povos étnicos que estão em Arequipa, nessa cidade do Peru? Quais são as dificuldades? Quais são as barreiras? Qual é a história de Arequipa? Qual que é a história do Peru? Estudar a cosmovisão do povo peruano, do povo de Arequipa em relação ao mundo.
Como é que o povo de Arequipa vê o mundo? Como é que o povo de Arequipa vê você como missionário? Isso aqui são ferramentas de trabalho. Entender um pouco o espanhol. Arequipa fala quechua ou quichua, né? O quechua peruano. Então vamos lá, vamos aprender um pouco aí do quechua, né? Algumas palavras, vamos ter um convívio. Coloca esse missionário para escutar umas músicas em quechua, para ele não chegar lá e se assustar com a música em quechua, que não sabe nem como é que é a música em quechua. Tá indo para trabalhar no meio dos quechua, não sabe nem como é que os quechua falam, a música, a cultura, o que eles comem, não sabe nada. Vamos preparar esse missionário aí, né? A preparação da língua, a preparação de comunicação do missionário. A preparação de comunicação, o missionário aprender a usar um e-mail. Tem missionário que não sabe nem usar e-mail. Ah, não, mas eu uso o WhatsApp. Não, filho, é você que usa o WhatsApp. Os outros não usam o WhatsApp, não. Vamos falar de coisa séria. Vamos aprender a usar o e-mail, né? Então vamos pro e-mail. Vamos aprender a usar o e-mail. Vamos aprender a editar um vídeo. Vamos aprender a fazer um informativo. Tudo isso é tempo que às vezes o missionário tem que aprender. Outra coisa também, outra dica que eu dou aqui, trabalhar com a família do missionário. Tá indo missionário, tem 2 filhos, adolescente, opa, vamos pegar esses 2 filhos, vamos fazer um curso juntamente com os pais, um curso transcultural, né? Porque não adianta dar a preparação para os pais e os filhos vai chegar lá e vai ter problema. Tá? E tem filho que vai acabar freando muito o trabalho do pai, porque o pai vai ter trabalho com os filhos. Isso por causa do campo que a igreja não pensou nisso aí. É necessário envio, amado? Tudo isso aqui é uma guerra, tá? Isso aqui para que você possa ter ideia de que o envio de um missionário para o campo transcultural não é nada a comparar a um trabalho de missões locais, tá? Não adianta você comparar, isso aqui é outra guerra. E se a sua igreja não está fazendo isso aqui, a sua igreja está fora dessa guerra. Eu acredito que toda igreja ela tem que se envolver em trabalho de missões transculturais. Ela pode, eu estou dando aqui dicas de envio, mas se ela não tem capacidade de envio, ela pode ter a capacidade de envolvimento e de fazer um trabalho de envolvimento, tá? Envolvimento de adoção de um projeto. Já tem alguém que está lá, que já enfrentou todos esses processos aqui, então fica até mais fácil, né? Você pega já o bonde andando, vamos dizer assim, né? E poder apoiar esse projeto que já está em andamento, tá? Então isso aqui é bastante importante. O que mais que eu posso falar? A preparação da missiografia, como a gente chama, né? A preparação da missiografia. O que é isso? É o missionário ir por campo com uma visão muito mais ampla em termos de missões locais, em números, dados, menos romantizado, aquela coisa romântica, sabe? De ir pro campo, menos isso aí. Isso aí, esse romantismo missionário é um problema. Porque o camarada chega lá. Eu vou contar aqui uma história. Eu lembrei agora que tinha um camarada que veio de São Paulo. A gente estava morando no Paraguai. E ele, sabe, ele amava os índios. Ele viu numa revista uma reportagem que fizeram lá com o nosso trabalho no Paraguai. E aí ele estava apaixonado, ele queria demais ir para a comunidade indígena. Tá? E a gente tinha, naqueles dias a gente estava para levar caderno, lápis, um monte de coisa para a escola que a gente tinha lá na comunidade. E aí ele queria ir com a gente. Só que a comunidade indígena estava passando por uma série de problemas. Problemas internos, brigando. Eles estavam brigando lá por causa de madeireira, né? Tinha as madeireiras que estavam entrando na comunidade lá, estavam tirando a madeira e os índios queriam a parte deles e tava uma briga lá. E a gente não tinha nada a ver com esse negócio aí, entendeu? A gente foi pra lá a gente tava lá para abrir uma escola, etc, tá? Só que nós pegamos um caminhão, que era um caminhão do pessoal da aldeia, da comunidade indígena, e nós fomos. E esse irmão tava todo animado, todo alegre. E quando eu vi o ambiente, eu vi que tinha uns índios que estavam, uns indígenas lá, bêbado. E eles falavam em Guarani lá e estavam meio xingando a gente, sabe? Colocando a gente meio no bolo dos madeireiros. E aí tinha um irmão que pegou e falou: olha, não tem nada a ver, aqui é o filho do pastor, os irmãos aqui da igreja, a gente tá levando caderno lá pra escola, não tem nada a ver com madeireira. O cara tava bêbado, irmão.
E o outro lá, todo romântico lá. Ai, que amor, é um sonho estar por aqui. Foi e sentou bem no caminhão, senta bem no meio deles. Bem no meio. Né? Irmão, eu sei que uma hora um daquele lá começa a brigar e alterar a voz e o outro falando em Guarani, ele não entendia nada. Eu sei que o camarada puxou uma faca e foi pra cima desse irmão. Esse irmão crelou o olho assim, sem entender nada, e foi pra cima desse irmão. E foi por Deus que um outro rapaz que, né, voou no indígena lá, e aí o rapaz até furou a perna dele, pegou a faca e entrou na perna dele. E com isso, bem nessa hora da gritaria, foi por Deus. Tinha um casal que estava no meio da estrada, dando com a mão, queria ir para a aldeia também, e o motorista parou. Quando o motorista parou, meu irmão, eu peguei minha mochila, joguei fora desse caminhão, pulei do caminhão. O outro irmão que estava comigo pegou a bicicletinha dele também, tirou a mochila dele também, tirou. E o outro que estava assim, não estava entendendo nada, todo... Quando viu a coisa, o sangue do outro lá que foi furado lá com a faca, pulou do caminhão também. E pensa na confusão. E aí ele ficou assustado. E aí eu peguei, e eu já tinha falado pra ele da situação, como é que tava. Mas, irmão, o camarada tava... Sabe aquela pessoa apaixonada que você tá falando os problemas e não entra? Só que aí nesse momento a paixão acabou, né? E ele, esse camarada assim, ele ficou assim, com a boca dele falando, lá embaixo. Né? Ficou tão assustado com os indígenas, não queria mais nem voltar. Eu falei, não, irmão, não é assim não, Não volto mais não, irmão. Eu não sei, esse povo... E aí já a visão dele passou de um ponto, tá, para outro ponto. Né? O outro extremo, era aquele camarada altamente apaixonado pelo trabalho indígena e depois já não estava mais... Quer dizer, a falta do conhecimento do contexto, a falta do conhecimento de como tá a situação que está vivendo ali, tá? E isso acontece muito no Brasil, né? O Brasil é um país muito grande, ele meio que a mentalidade do povo é isolada do mundo, então normalmente aí na sua cidade isso é muito comum, vem alguém de fora falando um outro idioma, uau, todo mundo gosta de escutar, né? Alguém falando um inglês, um francês, sei lá, uma língua nativa qualquer, ai que legal, mas isso nem sempre acontece quando você vai para outros lugares, né? Se no Brasil muitas vezes você ser estrangeiro você é bem aceito, em outros países, em outros lugares, você por ser estrangeiro você é discriminado. As pessoas têm raiva de você por causa de contexto político, histórico e tanta coisa que está na cabeça daquelas pessoas. E é importante você, como missionário, conhecer isso aí, saber disso aí, ter essa preparação. Não é só aprender a língua e, entendeu? Ter uma ideia do que as pessoas ali estão tendo de você. Ter um conhecimento do que as pessoas esperam de você, né? Estão olhando você, né? Então isso é bastante importante. Então, pra gente finalizar, que eu já falei que eu não vou estender tanto esse vídeo, durante esse período de preparação da igreja para o envio, é importante você preparar a secretaria, que eu já comentei, né? E uma das melhores formas de você preparar a secretaria é o primeiro passo na questão do envolvimento já de um projeto já em andamento, tá? Você faz e aí começa a treinar a secretaria nesse envolvimento. E aí também preparar, nesse período você começa também a preparar aquele que vai para o campo. Preparação da língua, missiografia, né? A pessoa olhar para o campo ali, o mapa e entender. Aqui, né? Você olha ali um mapa geográfico, onde é que está as etnias tal, que eu vou trabalhar com etnia. Outro ponto também, né? Às vezes as pessoas se preparam para ir para uma nação, para um país. E o missionário ele não vai trabalhar com um país político, o missionário não é um político, o missionário vai trabalhar com pessoas. Jesus disse, ide a todas as etnias, a todos os povos. Você não é um missionário para o Peru, você não é um missionário para a Bolívia, você é um missionário para os povos que estão na Bolívia. É diferente, sabe? Você não é um representante diplomático do Brasil missionário. Você é um representante do reino de Deus, e Deus tem interesse ali naquelas pessoas. Então, quando você vai trabalhar na Bolívia, eu vou trabalhar em Cochabamba, então você vai trabalhar com quechua. Você vai para Cochabamba, é quechua. Tá? Aí vamos lá, vamos entender qual que é o contexto do povo quechua. Como é que é o povo quechua? Com quem
como é que é a língua do povo quechua. Como é que o povo quechua, qual as outras etnias que o povo quechua mais se tem um relacionamento? Qual que é a cultura do povo quechua? Quais são os problemas que eles têm com outras comunidades, com outras etnias dentro da Bolívia? Aonde está o povo quechua? Aonde que está? Aonde que você encontra o povo quechua? Né? Para que você possa ter uma... Então, será que dá para eu trabalhar com o povo quechua e o povo aimara? E juntar todo mundo e tentar todo mundo? Será se dá para trabalhar com o povo aimara, o povo quechua e o povo camba? Será se dá para a gente fazer tudo isso aí? Dá para fazer realmente? Será que eu não vou ter muito problema? Será que as visões de mundo deles são muito diferentes? Mesmo que eles estão dentro de um país, mas eles são... Então você tem que ter um entendimento disso aí. O missionário tem que ter esse entendimento aí. Qual que é o problema? Será que é problema só de divisão de língua? Só porque um fala quechua, o outro fala aimara, o outro não fala nem quechua nem aimara, fala só espanhol? Né? Que é mais uma linhagem espanhola, ou quem sabe os povos indígenas da parte baixa, que foram dominados pelos espanhóis, perderam as suas línguas originárias, etc. Então, você tem que ter um entendimento disso aqui. E para isso tem que ter uma preparação prévia. Para quando você chega lá, você não chega tão cru, tão sem saber de nada, e aí começa a enfiar a mão pelo jeito. Então, volta a dizer, tem lugares que é mais complicado. Estou dando um exemplo de Bolívia. Tem lugares que são mais complicados que o outro. Tá? E se você não tem essa preparação, você começa a cometer erros e mais erros e erros e passa a ser erros praticamente irreversíveis, tá? Tá bom? Gente, é isso aqui. Eu acredito que deu pra gente falar um pouco sobre essa preparação da igreja, né, no envio. Isso aqui é bastante importante. Deixe seu comentário, sabe? Se você tiver um comentário, uma pergunta, coloca aí pra nós aí. Quem sabe a sua pergunta vai virar um próximo vídeo mais adiante, né? A gente vai respondendo aí suas perguntas. Isso aí vira um vídeo pra gente responder depois. Eu tenho aqui no nosso canal, né, vários vídeos só respondendo perguntas e é geralmente isso aí. O pessoal entra em contato, manda e-mail, né? Aí na descrição tem meus e-mails também, manda e-mail pra gente também, tá? Às vezes o pessoal entra lá no blog, olha o blog, tá aí, deixa uma mensagenzinha, chega o e-mail pra mim, tá? Então a gente vai... Eu tenho aqui vários vídeos só respondendo perguntas e ensino isso aqui, tá? Bom, vou finalizar. Se você não fez o cadastro ainda para receber os nossos e-mails sobre missões, tá? É gratuito, você não precisa pagar nada. Toda segunda-feira eu vou ficar mandando aí e-mails sobre missões para você, tá? Na descrição, primeiro link. Na descrição, primeiro link, você vai clicar, vai abrir uma página para você colocar seu nome, você colocar seu e-mail, tá bom? Seu nome e seu e-mail. Você vai clicar, eu acho que ele manda o e-mail para você, você tem que abrir lá o e-mail, tá? Aí você vai confirmar, e aí vai seguindo os processos aí. Você confirma, né? E aí você recebe o nosso primeiro e-mail, que é uma instrução que eu dou sobre como é que vai ser esse curso via e-mail. Tá? É praticamente um curso isso aí. Aí toda segunda-feira eu estou mandando vídeos para você, textos, né, por e-mail e etc. A gente vai estar mandando aí para que você possa crescer no conhecimento de missões. Você que ama missões, você que quer aprender mais sobre missões transculturais, tá? Então a gente vai estar passando isso aqui para você. Nós temos também o nosso curso, que é praticamente o assunto que eu mando nos e-mails e mais ainda, tá? E a parte também que não está nos e-mails, que é sobre a comunicação missionária. Eu não tenho mandado para os e-mails isso aí, tá? Comunicação missionária, porque não dá, é muito assunto, tá? Esses e-mails eu acho que quem é cadastrado fica aí 1 ano e meio recebendo, tá? Então, toda segunda-feira recebendo, fica 1 ano e meio recebendo esses e-mails aí, para que você possa ter ideia. Então não dá, é muita coisa. Então eu peguei tudo, coloquei num curso, dividido em módulos, são vários módulos, cada módulo tem um monte de vídeo, tem módulo lá que tem 10 vídeos, entendeu? Tem 10 vídeos ali dentro. E a gente vai falando, primeira parte a gente fala sobre a vivência de missões, a vida prática em missões, e a segunda parte a gente ensina como missionário utilizar o digital para divulgar o projeto dele e levantar parcerias, tá bom? Estou falando aqui sobre a necessidade de envio, mas eu vou dizer uma coisa para você, tá? O número é grande de missionários que estão no campo, até foram enviados pela igreja, mas não passaram por esse processo aqui. Muitas vezes a igreja não passou nesse processo, não teve esse período de preparação.
E aí a igreja não teve capacidade para manter o missionário no campo e abandona o missionário. E aí o missionário fica dando os pulos dele lá, para poder se manter. Às vezes pega um emprego, fala com a igreja, fala com outra, manda mensagem, volta no Brasil, fala com uma visita, dá os pulos. Agora tem um chamado de Deus, ele vai dar os pulos para manter o projeto, para poder ficar no campo de missões. Então, mas nós temos essa ferramenta abençoada, que é o digital. Então a gente pode utilizar o meio digital para a gente, de uma forma uma forma técnica, né? A gente passa para você todos os pontos técnicos de como você utilizar o digital, com o objetivo de atrair pessoas que são interessadas no serviço de missões e chegar no seu projeto. E essas pessoas, conhecendo o seu projeto, você também vai chegar ao momento certo de apresentar esse projeto para essas pessoas, o seu projeto, o projeto que você faz, tá? Para levantar parcerias. Então a gente ensina isso aí no nosso curso. Para mim hoje, isso aí eu considero, tá? Eu até animo quem trabalha em missões incluir esses assuntos aí, esses cursos, né? Hoje na internet tem bastante cursos. Às vezes tem curso caro, né? Muito caro. Mas sei lá, alguém da secretaria pode pagar um curso desse, fazer, adaptar para ensinar no curso de missões ali, o missionário ele poder ter essa ferramenta, ter esse conhecimento. Volto a dizer, tem missionário que vai para o campo e não sabe nem mexer e-mail, né? Ou acontece muito também um missionário que fala assim, eu divulgo meu projeto, né? Eu faço videozinho pro TikTok e coloco foto no Facebook e Instagram. E não é por aí, tá? Tem TikTok, Facebook, Instagram são redes sociais. Você tem que saber utilizar isso aí. O seu YouTube, blog, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Então tudo isso aí é um conjunto. Você tem que saber usar tudo isso aí, orquestrar a coisa para poder chegar no objetivo aí, tá? Algo sério, não é algo que, sabe? Trabalho de comunicação não é algo assim que você faz assim de qualquer forma, tá bom? Então o número é muito grande de missionários hoje que está no campo e estão abandonados. Muitos que Deus tem uma chamada, mas não tiveram também pastores. Minha igreja, a história de muita gente, minha igreja não tem a secretaria, minha igreja não manda oferta para missões, não sei o quê, mas Deus me chamou, o camarada vendeu tudo, tá? Tem toda uma história. Foi para o campo de missões, tá lá, tá? E ele usa outros mecanismos que a gente chama de mecanismo offline, que é fora do digital, para poder levantar o recurso. Tá fazendo, tá? Tá fazendo, tá bom? Então, isso aqui é bastante importante. Aí a gente ensina o quê? No digital. Quarta-feira eu estou ensinando sobre isso aí. No nosso curso, a gente tem um curso, é o curso completo, tá? A gente passa para você. E é isso aí, tá bom? Gente, um abraço, Deus abençoe. Terminamos aqui mais esse ponto sobre a preparação da igreja para o envio, tá? Compartilha esse vídeo, manda aí para o teu secretário de missões, manda aí para os lideranças da sua igreja, né? Quem sabe alguém tenha, vamos dizer assim, interesse, né, de conhecer um pouco mais, de saber um pouco mais sobre essa vivência de missões, né? Tem quem sabe interesse de montar, eu estou querendo envolver a igreja de missões. Então, manda esse vídeo aí, quem sabe vai ser uma benção, tá bom? Um abração, Deus abençoe. Próxima segunda, toda segunda-feira eu tô aqui, tá? Quarta-feira nós temos outro vídeo sobre comunicação, segunda-feira com esse vídeo aqui. Tá grande. Abração, Deus abençoe. Vai sim, até mais.